Olá pessoal, todos bem? Na aula passada nós tratamos sobre a aplicação da legislação tributária e suas peculiaridades e exceções. Na aula de hoje nós vamos tratar de modalidades de interpretação e integração da legislação tributária, artigo 107 a 112 do CTN. E ao final vamos resolver uma questão sobre o tema. Se você gostar do conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das demais aulas gratuitas que estão por vir. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar sobre as modalidades de interpretação da legislação tributária e as modalidades de integração da legislação tributária. Nós falamos na aula passada sobre legislação tributária e aplicação da legislação tributária. Falamos que, de acordo com o artigo 96 do CTN, legislação tributária pode ser a Constituição Federal, quando se refere a normas tributárias, ou quando normatiza o direito tributário, emendas à Constituição referentes ao direito tributário, leis complementares referentes a direito tributário, leis, seja elas ordinárias, delegadas, quando se refere ao direito tributário, tratados e convenções internacionais também quando normatizam o direito tributário, decretos e normas complementares. Tudo isso dividimos em fontes primárias, secundárias e tratamos do tema. Mas, professor, agora nós vamos falar sobre interpretação e integração da legislação tributária. Isso é importante? Te digo que é. É por quê? Porque quando da aplicação da norma, desse emaranhado de normas previstos na Constituição, né, emendas à Constituição, normas complementares aos milhares, e por aí vai, o aplicador da norma sem dificuldade quando da subsunção da norma ao fato, já que há uma imensidão de casos concretos e que muitas vezes não se adequam perfeitamente à norma, tá? Ou, às vezes, há lacunas na norma, nem a norma tratando sobre o fato. Daí a necessidade da interpretação e a necessidade da integração da legislação tributária, tá bom? Para começar, nós vamos conceituar o que é interpretação e o que é a integração da norma. Olha só, a interpretação da legislação tributária compreende o esforço de se entender o sentido e o conteúdo da norma jurídica. É o que nós falamos. Por vezes, essa aplicação não é fácil, tá? Dada a imensidão de casos concretos, ainda mais no direito tributário. Já a integração, ela ocorre quando há lacuna, nem há norma, no caso, por exemplo, no município, tratando do tema. Tá? E aí, um exemplo, ela vai se socorrer de uma norma de outro município que trata do tema. Né? O aplicador não pode se furtar a julgar ou dar uma decisão sobre o caso, alegando que não há norma sobre o tema. Olha só, o direito, grosso modo, compreende uma gama de normas ditadas pelo Estado que regula situações sociais com o intuito de permitir a convivência tolerável entre os membros da sociedade. É impossível ali prever todos os casos, daí a existência de lacunas. Nessas situações, o aplicador ou o juiz deve se valer da integração. A autoridade não pode deixar de decidir, alegando a ausência de dispositivo prevendo o caso concreto, tá bom? Então, com isso, nós ambientamos o assunto. E esse assunto é muito importante porque tem um capítulo específico do CTN tratando dele e, adivinha, o examinador adora cobrar esse tema nas provas, tá ok? E, para continuar, nós vamos agora ler o capítulo que trata sobre o tema, né? Vamos, a partir do artigo 107 do CTN. Vamos fazer uma leitura inteligente, olha só. A legislação tributária será interpretada conforme disposto nesse capítulo. Então, este capítulo trata de norma especial. Ah, por quê, professor? Tem norma geral sobre o tema? Tem. Quer ver? Olha só. Decreto-lei número 4.657, a nossa lei de introdução às normas de direito brasileiro. Artigo 4º, olha lá. Quando a lei for omissa, ou seja, quando a lei tiver lacuna, o juiz decidirá o caso concreto
de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então, tem norma geral tratando do tema. Perceba que vocês vão perceber que os costumes não podem ser utilizados como modalidade de integração da legislação tributária. Por quê? Porque tem norma especial tratando do tema. Vamos continuar lendo o nosso capítulo no Código Tributário Nacional. Artigo 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na seguinte ordem. Olha que interessante. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente não pode se furtar, né, de aplicar a norma ao caso concreto. E, para isso, a autoridade, né, deverá utilizar, nessa sequência, essas modalidades taxativamente previstas no artigo 108. Olha só, primeiro, a analogia. 2, os princípios gerais de direito tributário. 3, os princípios gerais de direito público. E 4, a equidade. Eu vou conceituá-los já, tá? Parágrafo 1º. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. E o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa de pagamento de tributo devido. Esses 2 parágrafos são muito cobrados em provas, tá? E não tem jeito, você tem que conhecê-los e, por vezes, decorá-los, tá? Mas, se você entender, você entende que o aplicador, né, o agente fiscal, ele não pode utilizar, nem o juiz, tá? Ele não pode utilizar a analogia para fazer cobrança de tributo que não está previsto em lei. Isso seria um abuso. E 2, também não pode utilizar a equidade como motivo para dispensar o pagamento de tributo em determinado caso concreto, tá bom? Artigo 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Professor, não entendi nada. Esse tipo de artigo você só entende com exemplo. Então, olha só, ele diz o seguinte, que os princípios gerais do direito privado, direito civil, por exemplo, utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos. Ou seja, o direito tributário não pode alterar esses conceitos, né? E, por vezes, deve utilizar desses conceitos. Dá um exemplo, professor. O conceito de doação, que é fato gerador do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, de competência estadual, ele não pode mudar o conceito de doação, ele, que eu digo direito tributário, não pode mudar o direito de doação e deve buscá-lo lá do direito civil, tá? Entretanto, todavia, né, não precisa utilizar perfeitamente desses conceitos para fins de efeitos tributários. Ou seja, o legislador deu um poder especial para o direito tributário. Professor, me dá um exemplo. Vamos dizer que fulano, tá, queira dar o imóvel para ciclano, ou seja, doar o imóvel para o ciclano. Mas a alíquota do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de bens e direitos está 10%, por exemplo, tá? E a alíquota do imposto de transmissão de bens imóveis de competência municipal está 2%, né? E esse imóvel vale R$1 milhão, tá ok? Olha só, 8%, nós estamos falando de uma diferença de R$80 mil, tá? Então, é lógico que ele fala, ciclano, em vez de te fazer uma doação, nós vamos fazer um contrato de venda por um preço ainda menor, né? Eu vou te doar esse imóvel que vale R$1 milhão, eu vou fingir que vou vender para você por R$100 mil, um preço irrisório, perto do que ele vale, só para a gente pagar um tributo, né? Fugir da tributação. Aí, com base no artigo 109, pode vir o fisco estadual analisar essa escritura e dizer, olha só, o intuito dele não era doar, não era vender. O intuito dele era doar esse imóvel. Perceba que ele está trabalhando com os institutos de venda e doação, mas para os efeitos tributários,
ele pode considerar negativo. Eu vou lançar de ofício o imposto de transmissão, causa-mortes e doação de competência estadual, ainda vou aplicar a multa. Tudo sobre o preço de R$ 1 milhão, que é o valor real do imóvel, tá bom? Então, isso que quer dizer o artigo 109 do CTN. Visto o exemplo, vamos partir para o próximo artigo. Olha só, a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas do direito tributário utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias. Perceba que o direito tributário não pode alterar a definição ou o alcance de institutos do direito privado, tá? Professor, me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. Olha só. Súmula vinculante número 31. Vamos ler o enunciado da súmula. É inconstitucional a incidência de impostos sobre serviço de qualquer natureza sobre operações de locação de bens móveis. Professor, por que gerou uma súmula? Porque os fiscos municipais cismavam de autuar o que as empresas chamavam de aluguel de bens móveis. Por exemplo, determinada empresa alugou uma betoneira para uma construtora fazer uma obra. É um aluguel de bem móvel. Tá? Alugou a betoneira, que faz cimento, tá bom? E vinha o fisco municipal e falava, não, isso é serviço, não é locação. E aí gerou tantos processos que resultou na súmula vinculante número 31, que diz que é inconstitucional a incidência de imposto sobre serviço de competência municipal sobre operações de locação de bens móveis. Por quê? Porque locação não é serviço. Para fins de direito privado, locação não é serviço. Locação e prestação de serviço são coisas distintas. Tá? Então, logo com o artigo 110 foi aplicado. Provavelmente o juiz, em diversas decisões, falou, olha só, com base no artigo 110 do CTN, a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, de conceitos e formas do direito privado utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios para definir ou limitar competências tributárias, tá bom? Continuando, artigo 111. Interpreta-se a regra especial de interpretação, literalmente, tá? Uma das modalidades de interpretar é a interpretação literal, tá? Ou seja, interpreta-se de acordo com o que está escrito na norma, nem para mais, nem para menos. A legislação que dispõe sobre suspensão e exclusão do crédito tributário. Professor, o que é suspensão e exclusão do crédito tributário? Nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Agora eu quero que você guarde que, referente a essa matéria, o CTN manda que os aplicadores ou juízes a interpretem de forma literal. Interpreta-se literalmente ainda a outorga de isenção, que é dispensa legal do pagamento de tributo. Nós também vamos falar sobre essa modalidade de exclusão do crédito. 3, dispensa do cumprimento de obrigações acessórias. Também requer, de acordo com o artigo 111, interpretação literal. Tá? Nós vamos ter uma aula sobre essas modalidades. Artigo 112. A lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidade interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado, uma interpretação benéfica quando houver ou se referir a infrações ou combinação de penalidades, quanto à capitulação legal do fato, quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou à extensão de seus efeitos. 3, quanto à autoria, à imputabilidade e à punibilidade. Quando houver dúvida em relação à natureza da penalidade aplicável ou à sua graduação. Tá bom? E aí, pessoal, eu preparei aqui para vocês
as modalidades de interpretação quanto aos meios de se chegar ao sentido da norma. Lá podemos ter a interpretação literal ou gramatical, que leva em conta tão somente o conteúdo das palavras constantes no texto, é a que se refere o artigo 111 do CTN. Nós podemos ter uma interpretação histórica, aquela que leva em consideração as circunstâncias políticas, sociais e econômicas da época do nascimento da norma. Há uma interpretação sistemática, que é aquela que busca a harmonia entre o texto estudado e o restante do ordenamento jurídico, e uma interpretação teleológica, a qual o intérprete faz uma reflexão no sentido de desvendar a intenção ou a finalidade da norma estudada, tá bom? Quanto à fonte de interpretação, nós podemos ter uma interpretação autêntica, realizada pela lei, uma interpretação doutrinária, realizada por estudiosos do direito, essa é muito utilizada, né? A interpretação autêntica, eu dei um exemplo na aula passada, o artigo 3º da Lei Complementar 118, eu acho que ficou claro quando a lei posterior interpreta a lei anterior, porque a lei anterior gerou polêmicas e veio o legislador e bateu o martelo, dando uma interpretação autêntica. Nós temos ainda a interpretação judicial, realizada pelos órgãos do Poder Judiciário, através de súmulas ou súmulas vinculantes, e uma interpretação administrativa realizada pela administração pública, geralmente regulamentando a lei. Por fim, pessoal, nós temos a interpretação quanto aos efeitos e resultados dessa interpretação. O intérprete ele pode dizer que não há necessidade de ampliar ou restringir o texto. O intérprete pode dizer que deve-se ampliar o alcance do que o legislador queria. Um exemplo é a aplicação da proibição do tributo com efeito de confisco, tá? É muito utilizado pelo judiciário para, por exemplo, diminuir uma multa confiscatória de 100% sobre o valor do tributo que deixou de ser recolhido na data prevista, né? Ou seja, é um confisco, né? Você aplicar uma multa de 100%, né, do valor que seria devido, tá bom? E o intérprete pode chegar à conclusão de que a norma disse mais do que pretendia e restringir os efeitos da norma, tá bom? Professor, e as modalidades de integração? Vamos lá, ó. Quando houver lacuna na norma, nós lemos lá no artigo 108 do CTN, e o aplicador deve, nessa ordem, portanto, há uma taxatividade quanto às normas de integração no direito tributário. Devem ser utilizadas a analogia, os princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público e a equidade. E há uma hierarquia, né? Ou seja, primeiro a analogia, segundo os princípios gerais de direito tributário. Se não der para utilizar a analogia, os princípios gerais de direito tributário. Se não der para utilizar os princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público. E, por fim, se não der para utilizar nenhuma das três primeiras, a equidade. Tá bom? Ah lá. A analogia é a busca de uma norma jurídica que cuida de caso semelhante com a finalidade que esta seja aplicada ao caso para o qual o legislador não estabeleceu norma expressa. É o caso de um Estado que se deparou com um determinado caso concreto para o qual não há norma expressa falando sobre o tema. Mas ele descobre que o Estado vizinho possui uma norma que trata exatamente sobre esse caso. E aí o aplicador, né, não vai esperar o legislador, né, sabe Deus quando, lançar ou legislar essa norma. Tá? Ele vai aplicar, por analogia, a norma do Estado vizinho. Tá bom? Lá, os princípios gerais do direito tributário, explícitos ou implícitos, em regra, fixados pela Constituição Federal ou CTN. Olha só, nós temos aí a anterioridade, o princípio da anterioridade, o princípio da isonomia, o princípio do não confisco, tá bom? Os princípios gerais de direito público, princípios de matriz ampla, que operam em diversos ramos jurídicos integrantes do direito público, exemplo, ampla defesa do contraditório, presunção de inocência, tá? E, por fim, a equidade, que, em apertada síntese, é a justiça no caso concreto. O ordenamento jurídico deve ser justo, isto é, deve distribuir de forma proporcional os bônus e ônus, tá bom? Também é modalidade
de integração da legislação tributária. Agora, pessoal, vamos fazer um exercício para arrematar esse conhecimento adquirido aqui na aula. Olha lá, pessoal, questão da VUNESP, procurador do município de Cubatão. Olha só, assinale a alternativa correta acerca da interpretação e integração da legislação tributária. Letra A. A lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidade interpreta-se em qualquer caso, de maneira mais favorável ao acusado. Pessoal, o em qualquer caso deixou a assertiva incorreta, tá bom? Vamos ler? Olha só, artigo 112 do CTN, ó. A lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidade interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato. Ou seja, se não houver dúvida, aplica-se literalmente o que está no texto. Agora, se houver dúvida, em casos de dúvida quanto à capitulação legal do fato, a natureza ou as circunstâncias materiais do fato, a autoria, a imputabilidade, ou punibilidade, dúvida quanto à natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação, aí sim deve-se interpretar de maneira mais favorável ao acusado. Logo, quando o examinador colocou aqui, ó, em qualquer caso, deixou a letra A incorreta. Tá bom? E ele pede a correta. Letra B. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente a analogia, os princípios gerais de direito público. Pessoal, eu falei que as técnicas ou as modalidades de integração que devem ser aplicadas na ausência de disposição expressa pela autoridade estão hierarquicamente e taxativamente previstas no artigo 108. Olha só, vamos ler? Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada: 1, a analogia; 2, os princípios gerais de direito tributário e não público, como está aqui. Ele trocou, tá vendo? 3, princípios gerais de direito público e 4, a equidade. Logo aqui, ó, ele trocou princípios gerais de direito público com princípios gerais de direito tributário. Os princípios gerais de direito tributário devem ser utilizados antes da utilização dos princípios gerais de direito público. Essa troca deixou a assertiva incorreta. C. Interpreta-se extensivamente a legislação que dispõe sobre dispensa do cumprimento das obrigações acessórias. Artigo 111 do CTN. Interpreta-se literalmente, não é interpretação extensiva, pessoal, tá? Olha só, interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre, inciso 3, dispensa do cumprimento de obrigações acessórias. Não é interpretação extensiva, é literal. Os princípios gerais do direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos. Artigo 109 do CTN, olha lá. Os princípios gerais do direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Portanto, o gabarito é, sem dúvida nenhuma, e de forma literal, né, a letra D. Vamos ver por que a letra E está incorreta. A lei tributária pode alterar o alcance de institutos de direito privado, quando utilizados de modo implícito pela Constituição Federal. Artigo 110. Ó. A lei tributária, ó, não pode alterar, tá? Ó, não pode alterar a definição, conteúdo e o alcance de institutos, efeitos e forma do direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pela Constituição dos Estados, pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias. Tá? Quando ele fala aqui, ó, que pode alterar, na verdade, não pode. Tá bom? Com isso, pessoal, nós terminamos o assunto. Espero, assim, ter esclarecido ou elucidado o assunto para os seus estudos. Um forte abraço, bons estudos!